Bom dia, irmãos e amigos e visitas. Eu esta manhã gostava de compartilhar convosco alguma coisa sobre o amanhã, sobre o futuro. É um tema sempre pertinente porque todos nós, de uma forma ou de outra, preocupamos-nos sempre no presente com o amanhã, não é? Então e amanhã? Os mais novos. Então e amanhã? O exame que eu vou ter? Que chatice, estou todo nervoso. Então e nós mais velhos? Então e amanhã? Epá, amanhã vou ter que resolver aquele berbicacho do trabalho, vamos lá ver como é que ele vai correr. Então e amanhã? Amanhã vou saber o resultado dos exames. Será que vão ser bons? Será que vão ser maus? Será que eu tenho alguma coisa má? Será que? O amanhã tem um condão fantástico de nos enervar e de tornar o nosso presente muitas vezes mais ansioso, não é verdade? O que a Bíblia nos ensina é que nós também temos o poder dado por Deus para viver o presente sem a ansiedade quanto ao amanhã. Quem vos fala é alguém que muitas vezes anda ansioso. Eu não sou um exemplo. Aliás, graças a Deus porque a legitimização para estarmos aqui a falar e a pregar, neste caso, não é por sermos perfeitos, é porque a palavra de Deus é perfeita. Porque se dependesse de pessoas perfeitas, ninguém pregava. Ok? E portanto, eu também muitas vezes tenho as minhas crises de ansiedade e não são pequenas. Deixem-me dizer-vos que desde sempre o homem procurou conhecer o futuro. Lembram-se de há uns tempos atrás os maias terem predito que o mundo acabava em 21, acho eu, de dezembro de 2012, não era? Não acabou, não é? Mas eles também não. Depois vieram dizer que não, eles não predisseram. O que eles disseram é que o calendário terminava. Bom, ok. Mas tentaram desde o passado, e os maias é um exemplo, de como o ser humano sempre procurou saber o futuro. Mas poderia falar também dos egípcios, etc. Atualmente, nós assistimos, e basta abrir os jornais, desde aquele jornal do Metro, ou os jornais normais, de Público, DN, passa publicidade, etc. E já para não falar de outros, que vemos sempre uma secção de carta astral. E como se não bastasse, eu no outro dia tive o azar de estar doente e estive a ver televisão. Bom, aquilo é de manhã à noite, aqueles programas da manhã, da tarde, tem sempre uma secção de carta astral. Aquilo demora imenso tempo, nunca mais acaba. E eu muitas vezes penso assim, como é que há pessoas que têm paciência para ver isto? E depois convenci-me, não, esta gente sabe o que faz. Se eles põem isto em antena é porque há quem goste de ver. É verdade que eles têm que rentabilizar o tempo de antena. Há mercado para isso. Há pessoas que se preocupam com isso, que ligam a essas coisas, as cartas astrais, os horóscopos, etc. E a nível pessoal, o negócio de cartas astrais nunca esteve tão em moda. Eu no outro dia tive uma cliente que estava a passar um mau bocado e disse-me assim, Sr. David, olha, estava tão desesperada que consultei um médium e mandei fazer uma carta astral. Eu disse, eles devem estar a fazer um negócio imenso. Isto agora está mesmo na moda. E, portanto, cartomantes, horóscopos, ligas telefónicas diretas, no fundo revela uma coisa que é um facto. A nível pessoal, o homem tem uma necessidade enorme de antecipar o futuro. A nível empresarial, eu posso-vos dizer, porque eu recebi formação nesse sentido, que há gabinetes dentro das grandes empresas de investigação e desenvolvimento só para antecipar cenários futuros. Não estou a falar de pequenas empresas como a minha, estou a falar de grandes empresas, em que eles fazem brainstormings, reúnem clusters, pessoas aleatoriamente selecionam e depois fazem perguntas sobre o futuro para tentar adivinhar o futuro, para conseguir chegar a descobrir qual é o produto que fará mais sucesso no futuro, antes dos outros, para conseguir ganhar dinheiro mais depressa. Ok? A nível empresarial. A nível governamental, deixem-me dizer-vos que também há gabinetes de crise, que antecipam cenários futuros. Por exemplo, aparece um problema do ébola, ok? Como aconteceu há pouco tempo. O governo português também teve um gabinete a antecipar as possíveis consequências se isto viesse a Portugal. São gabinetes de crise que são criados para antecipar cenários futuros. Em suma, hoje em dia, eu posso dizer que o lema da CNN é o lema de quase o mundo inteiro. E o lema da CNN é Be the first to know. Todos querem ser os primeiros a saber. E isto, para ser o primeiro a saber, muitas vezes tem que se pagar. E esta é como se o futuro estivesse à venda. O lema que o mundo quer passar é tu tens que saber do futuro antes dos outros, para conseguir as vantagens. E geralmente isso custa dinheiro. E por isso é que há negócios envolvidos com isso, para tentar vender o futuro. Irmãos, vamos ver o que a Bíblia diz. Há um versículo subejamente conhecido que eu gostava que vissem comigo, que encontra-se em Tiago, capítulo 4. Tiago 4. E vamos ler os versículos 13 a 17. É uma passagem muito conhecida, mas não custa nada voltar a relê-la. Tiago 4, versículos 13 a 17.
Mais importante do que aquilo que o mundo diz, do que aquilo que eu digo, é aquilo que a Bíblia diz. E vamos deixar que a Bíblia responda e nos ajude a perceber como é que podemos lidar melhor com o futuro e, sobretudo, melhor com o presente. Aí agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se viveremos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória, tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isto é um pequeno detalhe. Todos nós, eu diria quase todos nós, dizemos, eu amanhã vou, eu amanhã farei, eu amanhã quero tratar daquilo, daqui a... antes estarei cá. E fazemos e dizemos isto sem nenhuma maldade aparente, não fazemos de propósito. Mas é um princípio bíblico. Temos de ter cuidado, porque quem o faz está a ser presunçoso. A Bíblia está a dizer, é presunção. Sabe porquê? Porque nós não sabemos o que é que nos espera amanhã. Não sabemos o que é que vai acontecer no próximo segundo. Portanto, fazer projetos futuros, temos que fazer alguns. Mas definir a nossa vida toda como se fosse um mapa empresarial os tais chamados business plan, como vai ser a nossa vida, é um erro, porque muitas vezes a vida troca-nos as voltas. Muito. Já vamos ver exemplos disso. Em primeiro lugar, a Bíblia diz-nos, e estes versículos apontam para isso, a Bíblia diz-nos que o futuro não está à venda. Quero dizer, o que o mundo diz não interessa. O que a Bíblia diz é que o futuro não está à venda. E, portanto, quem quer vender o futuro ou fazer negócios com base em venda de informações futuras, vocês esqueçam, não se metam por aí, porque não está à venda. E mais à frente vou explicar isso. Segunda coisa, brincar com o futuro é brincar com o fogo. Há um exemplo bíblico. Saúl. Lembram-se de Saúl? Foi consultar aquela vidente. O que é que aconteceu a seguir a ele? Ele a seguir foi para uma batalha e ele morreu e o seu filho Jonatas, Israel, teve uma pesada derrota. Poderão dizer, não foi só por isso. Provavelmente teria que acontecer. Mas o facto de ter consultado aquela viúva, aquela vidente, não ajudou. E digo-vos, somos crentes. É verdade que Deus nos protege de muita coisa, mas cada um colhe aquilo que semeia. E nós, mesmo sendo crentes, evitemos metermos no lado obscuro das coisas. Porque também colhemos aquilo que semeamos. Ok? Não somos como aqueles super-heróis que temos proteções e armaduras contra tudo e contra todos. Nós também temos fragilidades. Aliás, a Bíblia também nos diz, o diabo está à volta de nós procurando uma frecha para poder entrar. Se nós deixarmos essa porta aberta, ele entra. Portanto, protejamos-nos disso. Ok? Brincar com o futuro é brincar com o fogo. Eu podia citar vários versículos nesse sentido. Por exemplo, eu vou citar este. Não penses vida amanhã, basta a cada dia o seu mal. Ok? Não vos inquieteis, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Outra. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode aumentar um côvado à sua estatura? O que é que isto quer dizer? O facto de eu estar ansioso no presente não muda em nada o que vai acontecer amanhã. Está determinado. Resumindo, deixa-te de coisas, David. Não fiques nervoso. Fica quietinho no teu canto. Faz o que tens a fazer. Porque o que tiver a acontecer amanhã, vai acontecer. O estás nervoso agora vai-te fazer uma coisa. Deixas de viver o presente. Deixas de viver o presente. E é isto que é o terceiro ponto. Pensar no futuro constantemente absorve o presente. E sabem, há muito tempo que eu ouvi e aprendi. Grande parte das coisas que nós projetamos que vão acontecer, muitas vezes não acontecem. O que acontece? Quantas vezes? Eu desde pequenino, por exemplo, o exemplo de pequenino é os exames. Vai ser terrível. E depois corria bem. Também aconteceu ao contrário, mas a maior parte das vezes achava sempre que ia acontecer pior e corria até bem. Mas a nível profissional, a nível pessoal, quantos de vós... Eu acho que todos vocês têm exemplos de coisas que achavam que iam correr pior e acabaram por correr tão bem. E depois lembraram-se. Andei eu ontem e o dia atrás, o dia nervoso, para o boneco. Perdido, deixa de fazer aquilo e aquilo. Afinal, as coisas até correram melhor do que eu estava à espera. Porque nós temos sempre a ideia de pensar, não, as coisas vão correr sempre pior do que aquilo que esperamos. Nem sempre é assim. E há uma coisa muito importante. Quando andamos ansiosos e nervosos, nós não aproveitamos as coisas boas da vida que acontecem agora. Estar com a nossa família, aproveitar olha, não vamos para a rua aproveitar um sol fantástico, ficamos em casa deprimidos, não saímos, não aproveitamos, ficamos tristes, não vale a pena. Não vale a pena. Não vamos acrescentar um côvado à nossa estatura. Um côvado. Quarto ponto. A Bíblia diz-nos também que nós não devemos construir o nosso futuro, devemos deixar Deus construir. E vou-vos dar um exemplo. Eu, quando estava na faculdade, havia uma coisa que eles gostavam muito de nos encher a cabeça, que é
o que é que queres ser daqui a 10 anos? E obrigavam-nos, porque as faculdades são assim mesmo, e eu acho que tem coisas muito boas. Isto também não é necessariamente mau. Porquê? Porque obrigam-nos a fazer projetos. O problema é que nós somos formatados, o mundo formata-nos para planearmos a nossa vida ao milímetro, sem dar espaço para Deus. E isso é que é o mal. O mal não está em projetarmos o nosso futuro. Não está nada errado projetarmos eu quero ser isto, eu quero estudar, gostava de ter isto, gostava de fazer isto. O problema é quando nós projetamos tudo de tal forma que não deixamos um espaço, um milímetro para Deus poder agir. O que acontece? Deus, 100% das vezes, nós metemos numa viagem e seguramos o leme. Mas Deus puxa o vento para um lado e para o outro e o barco acaba sempre a virar para algum lado. E depois ficamos frustrados. Porquê? Porque nós não demos espaço para Deus fazer isso. Resumindo, a nossa viagem deve ser vivida como se nós estivéssemos aparentemente ao controle do barco, segurando o leme. Mas dando sempre algum espaço para Deus poder dirigir o barco. E preparando-nos até, se for necessário, que Deus vire o barco completamente. E isso é que é mais difícil. E dói. Mas Deus tem todo o direito de o fazer. E já vamos ver exemplos nesse sentido. Não presumas do dia da manhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Mais uma vez, Provérbios 27. Portanto, aquilo que eu puder fazer, Deus não faz. Aquilo que não estiver ao meu alcance, deixemos Deus fazer. Não nos preocupemos com aquilo que nós não conseguimos controlar. O que podemos controlar, façamos. O que não podemos controlar, deixemos Deus tratar e vivamos tranquilos, vivamos calmos o presente. Queria-vos apresentar duas vidas. Dois exemplos bíblicos de pessoas que foram fantásticas, que tiveram dois pontos de partida diferentes, tiveram dois caminhos diferentes, mas tiveram o mesmo destino. Ambos começam por J. Um era Jó, o outro era José. E eu, para ser rápido e breve, vou sintetizar. Jó começou de um ponto de partida diferente de José. Nós lemos que Jó era uma pessoa rica, abastada. José não. José tinha as suas propriedades, é verdade, mas José não se comparava, a riqueza de José não se comparava à riqueza de Jó. Era uma pessoa mais humilde, condições mais humildes. Portanto, pontos de partida diferentes. No ápice, Jó perdeu tudo. Perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu a propriedade, perdeu o amor da mulher, perdeu tudo, perdeu tudo. Só ficou, entre aspas, em pele e osso. Porque mesmo o que tinha de saúde não era muito grave. Portanto, ficou em pele e osso e perdeu tudo. Respeito, amizade, tudo. José, durante anos, também passou um mau bocado. Ele esteve votado ao esquecimento por parte dos seus. Foi vendido pelos irmãos. Foi injustamente aprisionado. Foram-lhes feitas promessas que depois esqueceram-se. E ele continuou sempre tranquilo. Vemos aqui que, apesar de terem tido inícios diferentes, houve uma variável que foi comum aos dois. Sofrimento. Que se manifestou de diferentes formas, mas uma variável comum. Sofrimento. Qual foi a atitude de Jó e qual foi a atitude de José? A atitude de Jó foi: como amava a Deus desinteressadamente, ele nunca se esqueceu de Deus e foi abençoado. Desinteressadamente. Porque era isto que o diabo queria tentá-lo. Ele ama-te porque tem interesse. E Deus deixou o diabo tentá-lo porque sabia o coração de Jó e sabia que Jó amava a Deus desinteressadamente. E porque se manteve fiel amando a Deus desinteressadamente, Jó foi abençoado. José. Qual foi a atitude de José face às dificuldades? José sabia que Deus estava com ele em todas as circunstâncias e que tinha um propósito para todas as coisas, mesmo que não percebesse. E manteve-se fiel. Qual foi o fim deles? O Jó recebeu tudo em dobro. Foi abençoado. Certo? E José foi exaltado por Deus e pelos homens. Vemos aqui muitas lições. Eu vou apenas citar 4 lições que eu vi aqui, no meio de muitas. E há pouco tempo o irmão Carlos falou sobre José. E as lições, eu acho que poderíamos estar aqui a falar um ano inteiro sobre José e poderíamos ter mais lições ainda. Eu vou citar apenas 4 que têm a ver, lições em comum entre Jó e José no que toca às suas vidas. Tanto um como o outro nunca imaginaram o fim fantástico que Deus tinha para eles. Tenho a certeza absoluta que Jó nunca imaginou que, sendo rico, podia ter o dobro. E que José nunca imaginou, apesar de sonhar volta e meia, que aquilo que teve no final acabasse por acontecer. E vocês duvidam disso? Eu não duvido disso. O fim que eles tiveram nunca lhes passou pela cabeça. Irmãos, quantas vezes queremos projetar o nosso futuro? Nós projetar o nosso futuro. Achando que o nosso futuro é o melhor que nós podemos projetar. E não damos espaço para que Deus projete o futuro por nós. E o futuro que Deus tem por nós ainda é melhor. Mas nós só saberemos experimentarmos. Ok? Passo a passo, Deus foi mostrando a Jó e a José
tudo o que tinha para eles. Assim como Deus, e falámos isso, eu falei isso outra vez que falei aqui para vós, foi revelando a Paulo progressivamente as revelações, ok? Deus também se revela progressivamente a sua vontade nas nossas vidas, mas progressivamente. Ele não chega ao pé de nós, quando nós temos 15 anos, e assim, a tua vida vai ser isto. E apresenta-nos um livro. Olha, tu vais para aquela empresa, vais casar com aquela pessoa, tu vais fazer aquilo, vais ter um filho quando tiveres 5 anos de casado, depois vai-te acontecer aquilo. A vida perdia a piada. Não é assim que Deus faz. Deus revela-se progressivamente. E o desafio é este, é confiar nele durante o processo. Porque senão não precisávamos de fé. A fé é crer no que não se vê. Ora, se Deus nos mostrasse tudo, não precisávamos de fé. Certo? Portanto, não precisamos disto. Não precisamos. Outra lição que eu aprendo entre Jó e José. Eles tiveram pontos de partida diferentes. Todavia, os pontos de partida diferentes não são obstáculo para um final feliz. Vocês podem dizer, epá, eu comparado àquele, eu estou muito atrás. É que ele tem isto, tem aquilo, tem o outro, tem o outro, tem o outro. Eu só tenho isto, tenho isto, tenho isto. Comparamos. E dizemos, epá, eu comecei, é como se partisse de uma corrida, o outro partiu com 2 horas de avanço. Eu nunca mais vou conseguir chegar, não é ao nível do outro, mas ao nível de felicidade que o outro tem. A Bíblia mostra que mesmo que tu partas atrás de outro, Deus pode fazer tão ou mais feliz do que qualquer outra pessoa. A felicidade final e o nosso estágio final não depende do nosso ponto de partida. Jó começou mais abastado, aparentemente mais feliz aos olhos do mundo, mas terminou tão feliz, eu posso dizer mais ou menos, mas terminou num estágio de felicidade e de honra e de exaltação tão grande como José. Ok? Portanto, irmãos, esqueçam-se de como começam. Lembrem-se como podem terminar. Esqueçam-se de como começam. Ambos durante a vida sofreram variáveis comuns. Ok? Sofrimento é algo constante. Deixem-me também dizer-vos que o sofrimento é fantástico. É imprescindível para que o nosso final seja sempre melhor. É como se fosse o fogo que permite ir purificando a prata e o ouro. Se queremos ter um final feliz, nós temos de nos preparar para a dor. A dor faz parte. Agora, quando ela aparece à porta, nós às vezes não pensamos nisto tudo. Custa muito. Mas enchemos de coragem pensando que a dor faz parte para que o nosso final seja melhor ainda. E isto pode-nos dar um pouco mais de alento quando a dor bater à porta. Quarto, perante as dificuldades, e isto é muito importante, ambos descansaram em Deus. Tiveram seguramente um ou outro momento de fraqueza porque não são perfeitos. E não vale a pena ignorar isso. Se calhar uma ou outra vez estavam assim um bocadinho mais cansados e um bocadinho mais chateados com a vida deles. Mas a nível geral mantiveram-se fiéis. E é isso que Deus espera de nós. Eu quis contar uma história que aconteceu quando eu uma vez fiz uma viagem e fui ver um eclipse do Sol. Eu nunca mais esqueci. Foi uma viagem única. E tinham-me dito, David, quando for meio-dia, vai ficar tudo escuro. Aquilo foi uma coisa espetacular. Estava um sol de verão, estavam 35 graus. E o eclipse do Sol ia acontecer ao meio-dia e 5 e aos 30 segundos. E via lá uma pessoa, tinha o relógio cronometrado com o relógio da estação astronómica lá do sítio onde eu estava. E eu assim, 30 segundos. 29, 35, 40, se calhar vai ser o meio-dia e 6. Portuguesa! Meio-dia e 6, meio-dia e 7. E quando estava ali aproximado do meio-dia, do escurecer, os passarinhos vão dormir. Vejam só como é que a natureza é. Começa a ficar escuro e os passarinhos vão para os ninhos para dormir. Porque pensam que está a ficar escuro. E está a ficar noite. Impressionante. Eu vi os passarinhos irem para o ninho outra vez para adormecer. Ficar escuro. Começou a ficar frio. Isto está mesmo a ficar estranho. E de repente vi o sol negro e uma bola de fogo à volta. Fantástico. Mas o que eu queria destacar não é o eclipse do Sol. Porque vocês veem na televisão. E se puderem ver ao vivo, melhor ainda. É o segundo. É que foi ao segundo. Irmãos, lembram-se de na última vez que vos falei que a natureza testifica do Criador que nós temos ao milímetro para que todos conheçam e percebam? Então, se uma coisa dessas funciona ao segundo e é a natureza, não somos nós, e Deus nos ama muito mais do que qualquer coisa que foi que Ele criou, tudo na nossa vida acontece ao segundo terminado por Deus, irmãos. Nem mais tarde, nem mais cedo. Eu perdi uma lição. Então, se esta história do eclipse acontece ao segundo, Deus, que me ama muito mais do que qualquer natureza criada, Ele dá-me tudo o que eu preciso ao segundo. Nem mais tarde, nem mais cedo. Para nós que andamos mais nervosos, porque Deus nunca mais nos dá aquilo que nós esperemos, pensemos, tenhamos calma. Ao segundo certo, Deus nos dará aquilo que nós precisamos. Nem mais tarde, nem mais cedo. Olhemos para a natureza, olhemos para os exemplos que Ele criou, justamente para mostrar isso. Está tudo criado para nos mostrar isso. No segundo certo, Deus nos dará aquilo que nós precisamos. Nem mais tarde, nem mais cedo.
Queremos tomar posse de um futuro brilhante? Outra coisa que eu li muitas vezes naqueles livros lá da faculdade, eu nunca mais me esqueci, eles costumavam dizer um chavão, que é: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Isto é bonito, não é? O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Digo mais uma vez, é preciso sonhar. E quando nós não sonhamos, nós não temos inspiração nem força para nos levantarmos sequer da cama. Mesmo nós precisamos de sonhar. Nós precisamos ter sonhos. E não confundam as coisas. O não ambicioneis coisas altas não tem nada a ver com sonhar. Porque sonhar não é necessariamente ter coisas muito caras ou muito altas. Sonhar é ter coisas que muitas vezes são coisas simples. Mas temos que ter sonhos, irmãos. Agora, não é isso. Não é o nosso sonhar que nos pode dar um futuro melhor ou pior. Não é isso. É importante. Temos que sonhar. O futuro, e eu agora vou parafrasear a frase, o futuro pertence aos filhos de Deus que descansam nele. Não é àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos, porque os sonhos muitas vezes correm mal. Porque muitas vezes nós pensamos que estamos a conduzir o barco e vem uma rabanada de vento e a nossa vela vai à vida, o nosso barco entra água por todo o lado e quando vamos por nós temos que ir para a lancha. Temos que saltar do nosso barco e pedir: Mayday, ajudem. Não, tem que sair daqui, não dá. A vida às vezes prepara-nos partidas. O futuro pertence aos filhos de Deus que descansam nele. Há um versículo que quero que vejam comigo. Primeira Epístola aos Coríntios 3:22. E é só mais este versículo. Primeira Epístola aos Coríntios 3:22. Leiam e não se esqueçam deste versículo. Primeira Epístola aos Coríntios 3:22. 21, aliás. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. E agora atenção ao 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Irmãos, lembra-se de ter dito que o futuro não estava à venda, no princípio? O futuro não está à venda, sabem porquê? Porque já foi comprado. Vocês podem vender uma coisa que já foi comprada? Teoricamente podem. Mas no futuro não é o caso. Deus tem o futuro, Deus comprou o futuro. E dá o futuro agora àqueles que descansam nele. É muito simples. Por isso é que não se pode comprar. Porque quem tem o poder de dar o futuro, seja ele qual for, é Deus. Não está à venda. Ele está reservado para nós. Portanto, não devemos desistir à primeira contrariedade. Lembrem-se do caso de Jó e de José. O futuro que eles tiveram. Mas tiveram-no porque não desistiram às contrariedades. Não culparam Deus. Não deixaram, não, Deus, eu vou-te deixar porque tu me deste uma coisa que eu não estava à espera. Não, eles continuaram. Lembrem-se do eclipse do Sol? Deus dá-nos tudo aquilo que nós precisamos ao segundo. Ok? Apenas requer que permaneçamos. E lembrem-se, o futuro pertence aos filhos de Deus que descansam nele. Vou terminar lendo um trecho de um livro de Max Lucado, que é um livro que eu não sei se isto é tradução em inglês, que é o God Came Near. Mas antes disso, deixa-me dizer só mais duas coisas importantes. Uma vez eu recebi, há 2 anos, um calendário. Uma empresa que me queria vender material de publicidade. E fez um calendário espetacular. Nunca tinha visto um calendário daqueles. Muito original. Todo para a frente, cheio de design. Mas o que eu gostei mais foi uma frase que eles escreveram em inglês. É: do not procrastinate. E depois apareceu o calendário do ano. Eu, a primeira frase, que quando eu vi aquilo, procrastinate. O que é isto? Procrastinar, no fundo, adiar aquilo, passar para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. É o que quero dizer. Mas de repente tem uma branca. Mas que chavão é este? Que palavra é esta? Mas eu achei aquilo fantástico, que estava muito original. E é giro pegar num calendário e dizer assim: tu para o próximo ano tem como objetivo não fazeres amanhã o que podes fazer hoje. Está espetacular. Eu guardei aquilo, tenho aquilo guardado em casa ainda. Mas para termos um futuro fantástico, vamos agora esquecer um bocadinho o que podemos fazer amanhã. Vamos procurar fazer bem o presente. Porque se tivermos boas escolhas no presente, o nosso futuro será seguramente melhor. E uma das coisas que nós podemos fazer no presente para que o nosso futuro seja melhor é não adiar para amanhã o que podemos fazer hoje. Há muita coisa que podemos fazer hoje que muitas vezes nós adiamos. Vou-vos dar um exemplo prático. O carro começa a pescar ali os símbolos todos. Pi, 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 pi. Aquela coisa vermelha, outra coisa vermelha. Continuem. Qualquer dia ficam parados na estrada. E depois queixam-se. Bolas, pá. O meu futuro... Já viram isto? Como aconteceu? Eu não percebo como é que isto aconteceu. Aconteceu porque não tratámos das coisas a devido tempo. E depois o nosso futuro foi mal. Por exemplo, volta e meia, é preciso fazer uma coisa no trabalho. E nós vamos adiando. Adiando. Começam a acumular coisas para fazermos. Depois queixamos que depois o resultado a nível de negócio pode não ser tão bom. Porque nós não tratamos as coisas dos clientes atempadamente.
E podia falar até a nível pessoal, até a nível de relacionamentos, até a nível de casamento de casais, que é preciso fazer as coisas em pioras. Se nós não fizermos, as coisas podem correr mal no futuro e depois queixamos que o futuro é mau. Irmãos, muito do segredo de termos um futuro sem problemas é no presente fazer as coisas atempadamente. Ok? E agora sim, vamos ler. Eu vou-vos ler uma passagem, uma parte de um livro que eu achei interessante. É só um bocadinho. Eu vou citar esta passagem do livro do Max Lucado. E vou começar desde o princípio que possam perceber. Ele cita um versículo de Cantares de Salomão em que fala inicialmente sobre o casamento, etc., dele e da esposa, e depois ele vai avançando sobre isso, mas depois toca no assunto que eu quero chegar, mas convém ler desde o princípio para perceber o contexto. Sentiu quando estávamos deitados na cama. Soprou sobre mim misturado com a doce fragrância de chuva fresca. Minha esposa estava deitada silenciosamente ao meu lado. Jena usava o meu estômago como travesseiro. Também estava quieta. Nossa segunda filha, apenas 1 mês de nascimento, descansava dentro do ventre de sua mãe. Devem tê-lo sentido, pois ninguém falou. Entrou em nossa presença como se fosse apresentado pelo próprio Deus. E ninguém ousava se mexer, por medo dele partir prematuramente. O que era isto? Um instante eterno. Um instante no tempo que não tinha tempo. Uma imagem que congelou em meio quadro e exigia ser saboreada. Um minuto que se recusava a morrer depois de 60 segundos. Um momento que foi tirado da linha do tempo e ampliado em uma eternidade para que todos os anjos pudessem testemunhar a sua majestade. Um instante eterno. Um momento que lhe faz lembrar dos tesouros que lhe cercam. Seu lar, sua paz de espírito, sua saúde. Um momento que carinhosamente o repreende por gastar tanto tempo em preocupações passageiras, como poupanças, casas e pontualidade. Um momento que pode trazer lágrimas aos olhos do mais valente e perspectiva à vida que esteja imersa nas mais densas trevas. Instantes eternos pontilharam a história. Foi um instante eterno quando o Criador sorriu e disse: é bom. Foi um momento infinito quando Abrão rogou pela misericórdia do Deus da bondade. Mas, e se houver apenas 10 justos? Foi um momento sem tempo quando Noé abriu a janela encharcada pela chuva e inalou ar puro. E foi um momento, na plenitude dos tempos, quando um carpinteiro, alguns pastores mal cheirosos e uma mãe jovem, exausta, ficou em admiração silenciosa com a visão do menino na manjedoura. Instantes eternos, você já os teve. Todos nós os temos. Compartilhar o balanço da cadeira na varanda em uma noite de verão com o seu neto. Ver o rosto dela no brilho de uma vela. Colocar seu braço no do seu marido enquanto vocês passeiam pelas folhas douradas e respiram o ar vigoroso do outono. Ouvir seu filho de 6 anos de idade agradecer a Deus por tudo, desde o peixinho dourado até à avó. Tais momentos são necessários, porque nos fazem lembrar que tudo está bem. O rei ainda está no trono e a vida ainda vale a pena ser vivida. Instantes eternos nos lembram que o amor ainda é o maior bem e que não se deve temer o futuro. Da próxima vez que um instante em sua vida começar a ser eterno, permita. Coloque a sua cabeça de volta no travesseiro e mergulhe nele. Resista ao ímpeto de abreviá-lo. Não interrompa o silêncio, nem quebre a solenidade. Você está, de uma maneira muito especial, em sol sagrado. Que o Senhor nos abençoe. Eu estava a ouvir ali o David, graças a Deus por aquilo que nós ouvimos, e lembrei-me do versículo que está em Êxodo, no capítulo 14, que quando o povo de Israel saiu do Egito e confrontado com os egípcios atrás, o mar vermelho à frente, e começaram as dúvidas a surgir, os medos a surgir, os medos porque iam morrer, ou morriam afogados, ou morriam pelos egípcios. E o que é que Moisés disse? Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Descansemos no Senhor. E graças a Deus por aquilo que ouvimos. E graças a Deus pelo Senhor que temos, que nos dá a paz que precisamos sempre, em todos os momentos. Vamos terminar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra e pela paz, pela confiança, pelo descanso que ela
nos transmite. E que de facto, Senhor, nós possamos sempre descansar e esperar em Ti, Senhor. E que o nosso objetivo seja sempre glorificar o Teu nome. Esperar em Ti, Senhor. Deixar que sejas Tu sempre a conduzir a nossa vida. Agradecemos pelo Teu servo. Pedimos que Tu continues a abençoá-lo, continues a usá-lo, que abençoes o seu lar, a sua família. Da mesma forma, abençoa-nos a cada um de nós, os nossos lares, as nossas famílias, e que Tu reines, Senhor, em cada lar. É o que Te pedimos, no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. O culto já terminado, irmãos. Lembrando então o culto de quarta-feira de estudo bíblico.